Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer nossa aula da semana 27. Nós vamos falar de genética e biotecnologia. Esse conteúdo é do capítulo 4, está na página 76. Bora lá. Bem, vamos falar um pouquinho do conceito de biotecnologia para começar, né? Então, biotecnologia, bio, elementos que designa vida, né? Designativo de vida. Também é usado para designar processos biológicos, enquanto que tecnologia significa solucionar problemas ou produzir produtos úteis, usáveis, né? Tudo aquilo que for produzido como para facilitar a vida do ser humano, a gente coloca aqui dentro de tecnologia. Então, nós vamos utilizar elementos vivos, né, processos biológicos, para solucionar problemas e facilitar a vida do homem. Então, esse é o conceito para biotecnologia. Bora lá. A biotecnologia é uma das práticas mais antigas da humanidade. Apesar desse termo ter ganhado um conceito só nos anos 90, ela já era utilizada há muito tempo já pelos gregos, por exemplo. Deixa eu passar aqui. Para fabricação de pães, né, queijos, vinhos, através do processo de fermentação e também no processo de seleção de animais e plantas, né, para selecionar aqueles animais e aquelas plantas que eram mais produtivas, que traziam mais benefícios para o homem, né? Aquelas que requeriam menos esforço, por exemplo, para plantar ou para cuidar e que geravam mais alimento. Então, apesar de ser uma palavra usada muito no sentido moderno, a biotecnologia é um processo utilizado há muito tempo, né, pela humanidade. Bem, então, o que é a tecnologia? A tecnologia, ela vai usar dos conhecimentos dentro de várias áreas, como microbiologia, bioquímica, biologia molecular, química, genética, engenharia e informática. Vai utilizar também agentes biológicos como micro-organismos, né, que nós vamos ver como as bactérias, por exemplo, DNA, enzimas, anticorpos. Então, ela vai usar de tudo isso para produzir serviços como tratamento de resíduos, controle de poluição e também bens como alimentos, bebidas, medicamentos. Então, a biotecnologia faz a utilização de conhecimentos em diversas áreas, utilização de agentes biológicos para produzir serviços e bens que atendam à sociedade, que visam melhorar a qualidade de vida dos indivíduos nessa sociedade. Certo? Em 1953, a descoberta do DNA como molécula portadora de informações genéticas e da sua estrutura, ela revolucionou a ciência, né? Então, ela trouxe um avanço muito grande na manipulação do DNA, porque elucidou-se, né, quem era aquela molécula, né, quem era o responsável por trazer todas as informações genéticas e também como que essa molécula era estruturada. Então, tudo isso vai trazer bastante avanço para que a gente consiga manipular, então, né, mexer aí nessa molécula de DNA. Então, nós vamos ter, em 1973, a primeira vez em que se manipula o material genético. Então, um grupo de cientistas vão ser os primeiros a produzirem um organismo com DNA recombinante. Então, essa figura aqui tem aqui o resumo, né, do artigo que eles publicaram, aqui o nome dos autores, o título do artigo, né? E aqui essa figura está mostrando a experiência, né, de forma resumida, a experiência que eles fizeram. Vamos ampliar essa figurinha aqui para a gente ver melhor. Então, eles pegaram um plasmídio, que é um DNA extra de bactéria, né? Retirou aqui, ó, uma região específica, né, usando enzimas
endonucleases, que são enzimas que recortam o material genético em regiões específicas. Então, eles conseguiram retirar essa parte desse DNA e transferir para uma outra bactéria, né? Aqui está mostrando o cultivo dessa bactéria que foi recombinada, né? Que teve o DNA recombinado. Então, ele retirou de uma espécie e passou para uma outra espécie, um gene resistente à tetraciclina, que é um tipo de antibiótico. Então, ele tirou de uma e passou para outra essa região utilizando enzimas que cortam em lugares específicos, as endonucleases. Fez uma recombinação na molécula de DNA. Esse mesmo grupo de cientistas, no mesmo ano, também em 1973, ele fez a transferência de DNA agora de um eucarioto para um procarioto. Ele tinha feito entre procariotos, né, entre duas bactérias. No mesmo ano ele fez a experiência, só que o artigo dele foi publicado só no ano seguinte, 1974. Então eles pegaram o DNA de um anfíbio, né, de uma espécie de anfíbio, e inseriu em um procarioto, em uma bactéria, certo? Esses dois experimentos vieram então para revolucionar a história da ciência, né? Colocando assim a capacidade então de se manipular esse material genético, de transferir partes de genes, né, de um indivíduo de uma espécie para outra. Aí nascia então a tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante também é chamada, né, muito conhecida como engenharia genética. O que é essa tecnologia? Ela engloba várias técnicas moleculares, ou seja, nós estamos falando a nível de molécula, porque nós estamos mexendo com o DNA, que é uma molécula. Então, ela engloba várias técnicas moleculares que podem ser usadas para. Aí a gente vai listar aqui alguns exemplos de uso dessas técnicas, né, de engenharia genética. Elas podem ser usadas, então, para analisar, alterar, recombinar e também estudar diversas sequências de DNA, ou seja, quaisquer sequências de DNA podem ser estudadas, podem ser analisadas, recombinadas a partir dessas técnicas moleculares. E aí, a partir daí, a gente desenvolver diversos bens, né, técnicas usadas na saúde, por exemplo, a partir da engenharia genética. Nós vamos falar um pouquinho sobre o DNA recombinante e outras técnicas moleculares. Então, o DNA recombinante a gente já viu, que é quando a gente pega um gene, então aqui nesse exemplo, né, do uso do DNA recombinante para a produção de insulina, que é um hormônio que regula a quantidade de açúcar no sangue, né? A gente vai lá no núcleo celular, retira o cromossomo, onde eu encontro o gene para a produção de insulina, né? Esse gene, ele é recortado usando as endonucleases, que cortam em lugares específicos. Eu pego o plasmídio, que é o DNA extra da bactéria, e vou pegar este gene da insulina, colocar nesse plasmídio. Ele vai ser um vetor, porque ele vai carregar esse gene de interesse. Ele vai ser colocado no ambiente, uma bactéria vai então incorporar esse plasmídio, né, a sua célula, e essa bactéria vai começar a fazer divisão celular. As bactérias se dividem rapidamente. Então, em um curto espaço de tempo, eu vou ter um grande número de bactérias e elas vão começar a produzir insulina a partir desse gene humano, né, que foi inserido no seu plasmídio. Então, aqui eu tenho, além do DNA recombinante, também um exemplo de clonagem. A clonagem, no caso, ela está sendo feita a partir do momento que a bactéria começa a se reproduzir, a fazer divisão celular e passar esse plasmídio para suas descendentes. Então, essa bactéria, em grande quantidade, começa a produzir, ou seja, começa a transcrever, né, esse gene e aí a produzir a proteína
insulina de interesse humano aqui, ó. Então, a gente já tem um uso para esse DNA recombinante e também para clonagem. Quando a gente falar de clonagem, a gente não precisa estar falando de clonar um organismo inteiro, mas a gente pode estar falando de clonar apenas um gene, como foi feito aqui, ó, o gene para insulina. Isso também é clonagem. Toda vez que eu estou reproduzindo um DNA, um fragmento de DNA, várias vezes eu estou fazendo então um clone. A outra técnica que a gente vai ver muito utilizada é a técnica da eletroforese. O que é a técnica da eletroforese? Nessa técnica, eu vou separar fragmentos de DNA, então o DNA ele não está inteiro, ele está fragmentado, né? A gente pode chamar isso de alelos ou de genes. Vou pegar esses fragmentos que está aqui, ó, simbolizado por amostra. Então, fui lá, extraí o DNA de um organismo, fragmentei esse DNA e agora vou colocar ele dentro de uma cuba aqui. E dentro dessa cuba eu tenho um gel, que no caso aqui é um gel de agarose, que é um tipo de... é como se fosse um amidozinho. Vou colocar ele dentro desse gel, vou ligar ele na eletricidade, né? E aí essa eletricidade vai gerar dois polos, um negativo e um positivo. O DNA, ele é uma molécula de carga negativa, então ele será atraído para o polo positivo. Aquelas moléculas de menor tamanho vão chegar primeiro aqui no outro polo aqui na região oposta, vai chegar antes do que as moléculas mais pesadas, então eu vou ter vários fragmentos, várias bandinhas que depois eu consigo ver na luz ultravioleta. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Aí eu vou ter então o resultado dessa eletroforese, que foi essa corrida aqui nesse gel, né? Eu vou ter o resultado dele, então aqui eu tenho esses nominhos aqui, ó, são os indivíduos no qual foi feita a extração de DNA, né? Todos os indivíduos da mesma espécie. E aí eu quero saber a quantidade de DNA que foi extraído de cada indivíduo. Aí eu coloco aqui em amarelo, ó, uma quantidade conhecida, né, de 10 e de 20 nanogramas, e aí eu vou comparar, né, com qual se parece mais. Então, eu vou olhar tudo isso daqui é DNA que correu nesse gel, né, nesse lugar aqui mais escuro, ó, é onde foi depositado a amostra, né, e aí foi ligado esse gel lá na eletricidade, gerando o polo positivo e o negativo, ele correu para o negativo, e aí a gente vai analisar aqui o tamanho dessas bandas, né, para saber quanto de DNA a gente tem. Então aqui, por exemplo, ó, nesse indivíduo número 4, tem bem pouquinho, tem menos do que 10 nanogramas de DNA, porque ele está bem mais claro do que o meu padrão aqui de 10. Além disso, a gente pode usar a eletroforese para a gente fazer identificação de indivíduos, certo? Como aqui nesse exemplo, fez, então, colocou lá na eletroforese, né, as amostras de DNA de uma criança, mãe, possível pai 1 e possível pai 2. Então, aqui nós vamos fazer a análise para saber, né, quem é o pai desse indivíduozinho aqui. Então, nós usamos para fazer tanto teste de paternidade, análise forense, né, para desvendar crimes através do material genético. Para isso, a gente não vai pegar qualquer região do DNA para colocar aqui como amostra. Nós vamos pegar regiões que apresentam alto teor polimórfico, ou seja, que é muito diferente de um indivíduo para o outro, que a gente chama de DNA fingerprint. Esse DNA é um DNA tão diferente de um indivíduo para o outro que é como se fosse uma impressão digital, né? Por isso desse nome. Então, eu vou nessas regiões específicas, retiro, corto, né, essas regiões lá de toda a sequência de DNA e eu faço a comparação. Então, a gente está olhando aqui na criança, o que não tiver que ele recebeu da mãe, ele tem que ter recebido do pai. E a partir dessas semelhanças, a gente vai descobrir quem é o pai. Então, por exemplo, aqui essa bandinha, ele tem a presença aqui dessa região polimórfica, a mãe não tem. Então, ele tem que ter recebido do pai. Se não recebeu da mãe, recebeu do pai. Esse indivíduo que um tem, o dois não. E assim sucessivamente.
Então, aqui todo mundo tem, aqui ele tem e a mãe também. Ele tem, a mãe não tem, a gente tem que ver se algum dos pais tem. Então, se são complementares, aqui no caso, que a mãe não tem, a gente encontra no indivíduo, então nesse exemplo aqui, o pai é o indivíduo 1 aqui, ó. Então, isso a gente pode fazer também na técnica da eletroforese. Para a gente conseguir essas amostras de DNA, a gente utiliza uma outra ferramenta muito bacana, muito utilizado, que é a PCR, né? Muito falada agora com o exame do coronavírus, onde a gente faz o exame de PCR, né? RT-PCR. PCR significa reação em cadeia da polimerase. A polimerase, ela é uma enzima que atua na produção de DNA. Então, ela atua na duplicação, né, no organismo em vivo, né, no nosso organismo, normalmente, essa proteína vai estar atuando quando a célula vai duplicar o material genético, né? E aí a gente utiliza, então, essa enzima, né, lá no equipamento, que é esse aqui, ó, chamado de termociclador. Nós vamos fazer uma solução, né, misturar lá a amostra de DNA, as regiões, os primers, que são os iniciadores, são eles que vão encontrar as regiões que eu quero amplificar, ou seja, que eu quero clonar, multiplicar. Vamos pôr os nucleotídeos, vamos pôr a enzima, né, que vai produzir esse DNA, que vai juntar aqui esses nucleotídeos. Vamos colocar dentro de um tubo e vamos colocar nesse equipamento que é o termociclador. Ele vai variar a temperatura dele, né, de acordo com a espécie que está lá, para que ocorra a desnaturação, ou seja, a separação das fitas de DNA, para a DNA polimerase vir aqui, colocar os nucleotídeos, né? O primer entra, encontra a região, e aí eu vou reproduzir uma fita, vai dar origem a duas fitas aqui. Então, a molécula de DNA dá origem a dois fragmentos. Aí eu tenho, então, a desnaturação, anelamento e extensão. Aí eu retorno de novo para esse ciclo e faço novamente, várias vezes. Então, em uma amostra bem pequena de DNA, eu vou conseguir amplificar ela em um número bastante grande de amostras, em um número grande dessas regiões de DNA, o que vai facilitar o trabalho, né? Qualquer que seja ele, quanto mais amostras, melhor vai ser para trabalhar. Então, quando a gente olhava aqui, ó, a gente olhava aqui, então aqui, por exemplo, nesse indivíduo 1, no 2, eu tinha aqui várias regiões, então aqui eu tenho um fragmentozinho de DNA, isso daqui, ó, essa manchinha branca, ela tá me dando uma quantidade grande de DNA que foi obtido através da técnica de PCR, certo? Foi amplificado antes, lá no termociclador, esse DNA. E aí nós temos os organismos geneticamente modificados, também conhecidos como transgênicos. Hoje nós temos tanto animal quanto vegetal transgênico. Nós vamos falar um pouquinho dos vegetais transgênicos. Os vegetais transgênicos, eles foram assim descobertos porque existe uma bactéria que ela é capaz de introduzir o seu material genético na planta, né? E aí, a partir daí, a gente achou-se então um vetor para transferir material genético de outras espécies para a planta. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos lá na bactéria, novamente no plasmídio, esse DNA circular extra que a bactéria tem. Ele vai ter uma regiãozinha que é simbolizada por essa cor vermelha. Nessa região eu tenho tDNA, que vai ser cortado novamente por enzimas de restrição, vai ser retirado, e aí eu vou pegar a sequência de interesse, que foi isolada aqui, ó, no caso via PCR, então amplifiquei, coloquei lá e cortei ele várias vezes, né, multipliquei ele várias vezes. Vou pegar essa sequência de interesse, vamos supor que é um gene que confere uma resistência a um fungo, por exemplo. Ela produz uma substância que mata um fungo patogênico e é de uma outra espécie. Peguei
essa sequência, né, de DNA, coloquei no plasmídio. Agora esse plasmídio é um plasmídio recombinante. Esse plasmídio vai ser inserido novamente na bactéria, e essa bactéria, então, ela vai ser o vetor, vai ser quem vai carregar esse material genético para dentro da célula vegetal. Então, essa bactéria, ela consegue pegar o material genético dela e colocar no material genético da célula vegetal. Essa célula vegetal vai começar, então, a produzir, né, vai ter o produto desse gene que dá essa característica de interesse. Então, essa planta agora é uma planta transgênica, ou seja, ela tem um gene que não é dela, é um gene de uma outra espécie e que foi levado até ela por uma bactéria, nesse caso. E aí ela vai produzir essa característica, essa nova característica, né, de interesse. Então, uma planta é gerada por uma célula clonada. Todas essas células possuem um gene de interesse e pode expressar uma nova característica, que aqui no exemplo foi essa característica de ter resistência a um determinado tipo de fungo, que pode ser outra característica também. Sempre visando melhorar a produção, produzir maior quantidade, com maior qualidade, né? Visando também ao lado econômico, né? Produzir mais com menor custo, menor perda, certo? Eu expliquei bem rapidinho, a matéria é um pouquinho complexa, mas a gente vai conversar depois na nossa aula online. Não terminamos os assuntos de biotecnologia, a gente vai retomar ainda, a gente vai falar um pouquinho de CRISPR, mas por enquanto, então, vocês vão fazer a atividadezinha, né, o relatório da aula, essas páginas aqui, não precisa copiar a pergunta, tudo resposta, então parece muito, mas tem um montão de múltipla escolha, a maioria, se não me engano, de múltipla escolha. Posta lá no GR8 até na próxima terça-feira, tá? Se tiver dúvida, você anota a sua dúvida e me manda depois. E a gente fala lá na aula online, beleza? Beijo, tchau, tchau.